trazer um caso aqui que realmente só pode ter algum contorno de ajuda divina no caso do próximo elemento que a gente vai estar repercutindo aqui, no sentido de que 18 acidentes diferentes depois que ele ajudou a provocar, incluindo derrubar uma carga de 16 toneladas de cerveja na BR-376 e assim deixando um rastro de destruição enquanto cruzava a capital de Curitiba. Dentre tantas outras, enfim, anotações penais em torno do caminhoneiro Nilson Pedra dos Santos, ele vai hoje a júri popular, finalmente. Quem tem as informações aqui para entendermos o que está realmente em curso nesse momento e o julgamento que está posto hoje para trazer uma punição exemplar, ainda bem que não houve, enfim, vítimas fatais ao longo dessa saga insana de destruição, esse rastro de destruição pela BR-376. Vamos diretamente à Jovem Pan Maringá agora com o nosso repórter Paulo Caetano, que está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, Paulo, obrigado pela presença. Pelo visto, esse motorista está preso, né? Ou no caso, ele já responde processo em liberdade. Como é que está, enfim, o status penal dele atual? Traz essa informação e a expectativa olhando para o julgamento. Obrigado. Oi, Marinho, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha pela rede Jovem Pan. Marinho, de fato, ele desde o dia do acidente, ele aí teve a prisão preventiva convertida e aí ele tá preso, tá? Ele não tá solto não, há uma expectativa para esse julgamento de hoje aqui em Curitiba. Se trata do motorista Nilson Pedro dos Santos, de 37 anos. Ele é acusado de provocar uma série de acidentes com 18 veículos na BR-376 em janeiro de 2023, além de derrubar uma carga de garrafas de cerveja na pista e provocar esses acidentes todos, como você falou. Vou tentar explicar para quem nos acompanha pela rede Jovem Pan. Segundo o Ministério Público, o Nilson saiu de Embu, em São Paulo, em um caminhão carregado com quase 16 toneladas, após chegar a Ponta Grossa, no Paraná, e aqui que chama muito a atenção essa informação. Ele teria consumido bebida alcoólica e cocaína antes de seguir viagem até Curitiba, tudo isso em alta velocidade com um caminhão. Na manhã do dia 14 de janeiro, ele espalhou, como você falou, garrafas de cerveja por toda a rodovia e aí pouco depois começou a bater em vários carros, aí causando capotamentos, deixando feridos. A polícia militar informou que ele estava visivelmente alterado e aí ele foi preso em flagrante na cidade industrial de Curitiba. O exame toxicológico que foi feito nesse motorista deu positivo para álcool, como eu falei, e também para cocaína. Segundo um laudo psiquiátrico que foi feito durante as investigações, esse laudo mostrou que ele tinha plenas capacidades aí de entender tudo que ele tinha feito, tudo que estava acontecendo e o que aconteceu com ele. O Nilson responde por 16 tentativas de homicídio qualificado e mesmo assim a defesa nega que ele tenha agido com a intenção e afirma também que o uso de drogas foi para, olha só, completar a viagem. Por isso que ele usou drogas. O julgamento ocorre na segunda vara do Tribunal do Júri de Curitiba hoje, Marinho. Uma situação bastante inusitada, né? A gente sabe que muitas coisas acontecem nas rodovias com os caminhoneiros, mas confessar que fez uso de álcool e cocaína para completar a viagem me parece um tanto quanto absurdo. Absurdo é pouco, né? A gente agradece aqui sua presença. E é isso, pessoal. Depois de garrafas de cerveja, cacos de vidro e 18 anotações penais na conta, esse sujeito alucinado com cachaça e cocaína ali na cabeça, achando que a BR-376 era um verdadeiro GTA, ou estava ali com uma velocidade padrão Interlagos, só pode ser ajuda divina, né, David Tasso, para que realmente a gente não possa ter visto uma tragédia maior sendo provocada ao longo de todo esse rastro de insanidade que esse sujeito, enfim, acabou causando, né? Não, o que mais me chama a atenção é que a defesa dele espera um julgamento justo. Eu também espero que seja um julgamento justo, porque que justiça seja feita. Foram tentativas de homicídio, sim. Total. A partir do momento em que o motorista de um caminhão, um motorista profissional, né, a gente não está falando de um motorista que tem uma categoria A ou B para dirigir carro ou moto. Ele é profissional, dirige um veículo de grande porte. Faz a ingestão de cocaína e de bebida alcoólica, realmente ele tem que ser punido de forma exemplar para que outros episódios não sejam vistos, porque a gente ainda encontra muito essa situação de motoristas que acabam tomando ribite, fazem o uso de drogas e colocam em risco a vida de outras pessoas no trânsito, nas rodovias pelo país. Então que seja realmente um julgamento exemplar. Eu tenho a mesma expectativa da defesa do Nilson.
Mano Ferreira, não, claro, naturalmente, até porque, enfim, jamais generalizando aqui, pessoal, a categoria dos caminhoneiros aí que realmente fazem um trabalho árduo e mais do que necessário para colocar comida no prato de todos nós, não pode ser generalizado aqui por causa desse péssimo exemplo desse sujeito. A gente fala tanto, né, que eles ficam reféns das rodovias da morte. No caso, por precariedade em termos de infraestrutura, né? Só que nesse caso, se poderia ter se tornado uma rodovia da morte, uma rodovia se tornando uma armadilha pela insanidade individual desse sujeito que, sinceramente, não tem menor condição de estar no convívio em sociedade, né, mano? Você falou bem, Marinho, insanidade. Eu confesso que achei que a defesa ia alegar algum tipo de surto psiquiátrico, alguma questão de saúde mental para tentar explicar um comportamento completamente quase suicida, né? Só não é suicida porque é homicida o comportamento, porque assume o risco de matar dezenas de pessoas ao longo dessa barbeiragem maluca. Não dá para tratar apenas como um acidente de trânsito, porque não é. É uma tentativa deliberada de homicídio. No mínimo, você assume o risco de matar pessoas ao dirigir de forma imprudente. Dessa maneira, numa rodovia, poderíamos estar falando agora de uma tragédia muito maior caso a providência divina não tivesse salvado a vida dessas pessoas. É lógico. Porque qualquer um aí poderia ter morrido numa situação como essa. Um caminhão desgovernado é muito perigoso. É mais perigoso, é muitas vezes mais perigoso que uma arma de fogo até. Então, não dá para tratar como se fosse uma questão menor. Deve ser enquadrado, na minha visão, como uma tentativa de homicídio. Agora, 18 acidentes, é esse ponto aqui que me deixa estarrecido, né, Diogo da Luz? Como é possível 18 vezes depois que não tenha tido alguém, dado que a categoria caminhoneira é notória por ser muito unificada, de falar entre si, de ter realmente uma articulação assim, permanente, dia após dia, desde grupos de WhatsApp a reivindicações para a categoria. Como é possível 18 tentativas de homicídio depois, ninguém, enfim, ter dado um toque, ou pelo menos ter identificado ele antes desse último acidente que acabou gerando a prisão dele, né? 18 vezes é muita coisa. E é sinal de que já tinha havido riscos gigantescos antes e nada fizeram. Mas o Brasil é o país que caça mocinhos e não pune bandidos. Então fica pior que a sensação de impunidade. É a percepção de que se você fizer um pouquinho errado, aí você pode se dar mal. Agora, se fizer muito errado, não vai acontecer nada. Via de regra, é isso que a gente acaba vendo. Por quê? A gente faz blitz a toda hora para pegar e punir exemplarmente quem tome uma taça de vinho depois do almoço esteja dirigindo absolutamente dentro das regras. Mas quando tem o caso de alguém que comete graves delitos ou até crimes, aí a punição demora barbaramente ou às vezes nem vem. Aninha. Mas você sabe que, Diogo, você toca num ponto que eu acho que é bastante importante. A gente tem que pensar que não é só a prisão num caso como esse que poderia ajudar a resolver. Mas como este homem estava dirigindo um caminhão? Quem o contratou? Será que quem o contratou também não avaliou o risco que teria a carga dele ao próprio caminhão dele, se é que o caminhão era da empresa e não do próprio motorista? E acho que a gente tem que pensar também em formas mais eficientes da gente proteger a nossa sociedade. Existem uma série de medidas cautelares. E ele não foi preso porque ainda tinha que transitar em julgado, ainda vai a julgamento. Mas suspende imediatamente a carteira de motorista desse ser humano. Esse ser humano, na primeira vez que fez uma coisa dessas, não poderia mais ser autorizado a dirigir. E se tem alguém contratando, como que essa pessoa, essa empresa, não está buscando informações a respeito daquele que está contratando? Tem tantas camadas de quão errada é uma situação dessa persistir por 18 acidentes que a gente poderia ficar até amanhã falando disso. Meus amigos, a primeira vez pode cair qualquer um. Pode ter sido, enfim, um acidente, algo involuntário. A segunda vez cai quem quer cair, porque realmente já vai se projetando uma tendência, um padrão. A terceira em diante é só quem é burro, cúmplice ou pelo menos só está querendo fechar os olhos e evitar uma tragédia dessa. É difícil também aqui nesse caso saber quem cobrar, mas pelo menos a justiça pode ter tardado, meu caro Diogo da Luz, mas que ela não fale, pelo amor de Deus, porque sujeito desse tem a menor condição de estar entre nós. Verdade é essa.